Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula virtual, segundo período, Medicina. Pessoal, como vocês sabem, nosso sistema é o sistema hematopoético, que está em estudo agora. Essa análise do sistema hematopoético também nos revela a necessidade de analisar e estudar o sangue. E quando eu vou analisar e estudar o sangue, eu devo lembrar da extrema complexidade desse líquido e como ele pode ser visto. Ele pode ser visto de forma muito simplória como uma solução, já que ele é um ambiente aquoso onde você encontra dissolvidos. Ele pode ser entendido como uma suspensão, se você imaginar principalmente a presença das hemácias ali. E você pode imaginá-lo de forma mais complexa, e como ele deve ser visto realmente, como um tecido sanguíneo, um tecido conjuntivo líquido, que vocês devem estar analisando ao nível histológico. A minha preocupação, porém, é a análise ao nível funcional dessa estrutura. Então eu acabo tendo que escolher aonde começar essa análise. Eu vou falar do sangue como suspensão ou solução, ou eu vou falar do sangue como um tecido, como uma entidade funcional. Para isso a gente precisa dar uma olhada ampla. E nós temos em momentos distintos essa análise. Quando eu falava na biofísica e fisiologia, fundamentos de biofísica e fisiologia, no semestre passado para vocês, a respeito do sistema cardiovascular ou circulatório sanguíneo, eu me referia ao sangue na troca com o líquido intersticial, nos capilares sistêmicos. Nós falávamos justamente da osmolaridade do sangue. Primeiro eu falei da osmolaridade relativa à célula, considerando uma hemácia. Aliás, eu fiz um vídeo de aproximadamente de 15 minutos, pouco menos de 15 minutos, falando sobre tonicidade e osmolaridade em hemácias, que eu vou colocar aqui mesmo, abaixo desse vídeo, como uma segunda análise que você pode ser feita. Você vai ter esses dois vídeos. O primeiro, que é esse que eu estou gravando para você, e vai ter esse vídeo a respeito da tonicidade, a capacidade da hemácia se manter túrgida, também revela um pouco da importância da distribuição de dissolvidos no sangue. Em relação à osmolaridade do sangue como um todo, nós teremos que falar na relação que isso tem, principalmente com o líquido intersticial para a troca. Ou seja, eu posso me reportar, falar, descrever o sangue na sua condição de solução e suspensão, que é o nosso interesse nessa aula virtual. E posso falar do sangue na sua condição de tecido. Esse interesse, hemácias, leucócitos e restos do megacariócito, as plaquetas, nós vamos falar na aula presencial, a partir da primeira semana de abril, a partir da análise presencial do sangue. Então, eu trago a aula virtual antecedendo a aula presencial no intuito de elucidar essa condição do sangue na sua osmolaridade, resgatar uma informação que a gente tinha no primeiro período, só que esse resgate sendo feito de forma coordenada com a informação que vem a seguir, que é da própria função do tecido sanguíneo. Entenderam o objetivo da nossa aula? Você vai usar como livro texto, você pode usar um livro de fisiologia e pode usar também livros de biologia celular. Eu acho que está bastante interessante, apesar de não dar grande profundidade a isso, mas está bastante interessante no D. Ugly Silverton. O Silverton, Fisiologia, uma abordagem integrada, traz bastante dados a respeito de sangue, tanto do ponto de vista bioquímico, como do ponto de vista imunológico, como do ponto de vista da estrutura do próprio sangue. Feito esse introdutório, nós estamos, obviamente, no sistema hematopoético, estamos falando sobre fisiologia do sangue. Dentro de fisiologia do sangue, nós estamos falando sobre a condição osmolar do sangue, a osmolaridade sanguínea, ou seja, o sangue como uma solução, uma suspensão. Mas, obviamente, eu vou começar pela composição do sangue. Números de Guyton. Há uma flutuação nesse número 56, 57, 58%. Números de Guyton. O sangue é composto de 57% de plasma, incluindo aí proteínas, fibrinogênio, globulinas e albumina. Essa composição proteica tem grande influência na osmolaridade ou na pressão coloidosmótica gerada pelo sangue. 57% de plasma, incluindo as estruturas proteicas, e, obviamente, 43% de elementos figurados.
Desses 43%, 42% é de hemácias, 1% é de leucócitos, e as plaquetas têm um número bastante discreto de 150 a 450 mil por microlitros. Então nós temos praticamente todos os elementos figurados do sangue como sendo hemácias. Os leucócitos, obviamente, nós podemos subdividir, nós vamos ter 42% de hemácias, 1% de leucócitos, onde você vai encontrar os linfócitos, T ou B, você vai encontrar neutrófilo, eosinófilo, basófilo e o complexo monócito macrófago, uma vez que o monócito migra para o tecido, para o intestino e lá se transforma em macrófago. Essa composição sanguínea, ela vai ser analisada especificamente célula a célula, função a função, na aula presencial. Meu interesse aqui é ver o sangue como uma entidade osmótica, como uma entidade de relação osmótica com o líquido intersticial. Vocês sabem que a distribuição do sangue se dá de forma muito semelhante ao longo de todo o corpo. Semelhante no sentido da sua natureza funcional, apesar das diversas modificações do ponto de vista anatômico. A distribuição do sangue é basicamente ventrículo esquerdo, válvula semilunar aórtica, artéria aorta, artéria X, seja lá quem for o órgão X. Essa artéria X se ramificará em arteríolas capilares do órgão X, que se reunirão em vênulas e a veia do órgão X. A veia do órgão X deixa o órgão X em direção à veia cava. Se o órgão X ocupar membros inferiores, abdômen e algumas regiões torácicas, essa vai ser a veia cava inferior. Cabeça, pescoço, membros superiores, essa vai ser a veia cava superior, ambas desembocarão no átrio direito. Qualquer que seja o órgão X, do cérebro passando pelo fígado aos membros inferiores, esse será a distribuição. Ou seja, de qualquer sorte, nós temos as artérias distribuindo o sangue para os tecidos, no caso do ventrículo esquerdo, artéria aorta, sangue arterial, os tecidos representados por toda a organização celular do corpo, que vão se ramificar em capilares. Esses capilares vão estar permeando, espraiando-se, digitalizando-se por toda a estrutura tisular, e depois eles são recolhidos já como sangue venoso de volta ao átrio direito pelas veias cavas inferiores e superiores. Essa análise é uma análise global. Por quê? Porque eu quero fazer uma análise global quando eu analisar o sangue osmoticamente, quando eu relacionar o sangue ao líquido intersticial. Essa relação de análise entre o sangue e o líquido intersticial só pode ser feita quando nós localizarmos esse ambiente, que é o ambiente dos capilares. Esse ambiente capilar, ele tem algumas características interessantes. A primeira deles é a presença de possibilidade de trânsito entre os líquidos sanguíneos e o líquido intersticial. Essa é a primeira possibilidade. O endotélio vascular capilar, ele tem uma natureza histológica que permite esse trânsito, a ponto inclusive de permitir o trânsito de células, se você imaginar de APDS. Não estou falando disso, estou falando mais da condição osmótica do sangue. Então o que você tem lá é o sangue fluindo pelos capilares com possibilidade de extravasar. Esse extravasamento, porém, não será de responsabilidade da osmolaridade. O extravasamento está muito mais relacionado, ou está relacionado, sendo mais direto, à pressão sanguínea. Essa pressão sanguínea, ela acaba sendo muito famosa, a pressão arterial. Pressão arterial medida por tensiômetro de estetoscópio, onde me revela a pressão máxima sistólica considerando 120 milímetros de mercúrio e a mínima considerando 80 milímetros de mercúrio. Mas nós podemos considerar uma pressão média sendo 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio, pressão sistólica e diastólica, a média seria 93,3 milímetros de mercúrio. Para efeito didático, eu vou considerar 100, ou seja, o indivíduo está com pressão um pouquinho acima de 12 por 8, mas ainda em condições normais. Então eu vou considerar uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio. Se você considerar uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio a partir da aorta, você terá nas últimas arteríolas que vão chegar no capilar cerca de 85 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. É uma queda bastante discreta.
Na passagem de arteríola para capilar, isso pode chegar a 40, uma queda significativa. Menos da metade do que você tinha na entrada das arteríolas. Por isso as arteríolas são chamadas de vasos de resistência. Quando você chega nos capilares, você vai ter na entrada dos capilares de troca 40 milímetros de mercúrio e na saída 20 milímetros de mercúrio. Essa pressão força o líquido sanguíneo para fora. Para onde? Para o líquido intersticial. Para quê? Para levar oxigênio, nutrientes e substâncias necessárias. Então eu tenho uma pressão hidrostática gerada pelo próprio movimento do sangue que varia entre 40 a 20, alguns autores falam até 35 a 10. É uma variação, uma queda bastante razoável, mas é uma pressão que força a saída do líquido sanguíneo para o intestício. Só a título de informação, essa pressão vai chegar a 5 ou para alguns autores até a 0 na veia cava antes de desembocar no átrio direito. Nos capilares, porém, nós vamos considerar uma flutuação numérica entre 40, 35 a 10, 15, 10 milímetros de mercúrio. Ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, mas ela sempre será uma pressão no intuito de extravasar o sangue para o líquido intersticial. Ora, obviamente eu sei que o sangue tem que sofrer extravasamento para levar o oxigênio e o extravasamento se dá a partir do líquido sanguíneo. Elementos segurados não passam, proteínas não passam, a passagem de células é eventual só no processo específico de AP10, não há passagem por essa pressão, só vai passar aí líquidos e dissolvidos, levando oxigênio, nutrientes, substâncias necessárias, hormônios, etc. Mas eu crio uma necessidade de recolher esse líquido. Eu não posso manter esse líquido nos tecidos a preço de eu criar edemas periféricos. Indivíduos que não têm capacidade de trazer esse líquido de volta vão ter edema periférico. Ou seja, eu preciso criar uma pressão de retorno, mesmo sabendo que eu sempre terei uma pressão que tende a fluir o sangue para o intestício. Essa pressão de retorno, portanto, não pode ser hidrostática. A pressão hidrostática da presença de fluido no intestício não será suficiente. A pressão que se somará a isso para permitir o retorno do sangue é uma pressão osmótica. Ou se você dá importância a proteínas e às próprias células, é uma pressão coloide osmótica. Então eu tenho que analisar a composição sanguínea para entender essa pressão coloide osmótica. A distribuição proteica, fibrinogênio está relacionado à coagulação, globulinas relacionado à função imunológica, se a gente pensar nas imunoglobulinas, e principalmente a albumina, dará uma composição, um gradiente osmótico suficiente para que esse sangue seja capaz de recolher o líquido de volta do intestício. Então eu devo pensar que para que as trocas se processem, a pressão hidrostática do sangue de saída, ou como gosta Silverton, de filtração, deve ter uma pressão coloidosmótica de retorno, ou como gosta Silverton, de reabsorção. Se não houver isso, eu não tenho ninguém que traga de volta esse líquido para o sangue, já que eu não posso perder quantidade fluida ao longo da circulação. O volume sanguíneo é constante. Essa é uma condição do sistema circulatório fechado humano. Só como informação, na verdade, mesmo com essa pressão coloidosmótica, nós temos um pequeno excesso de 0,3 milímetros de mercúrio. Veja que eu estou flutuando entre 40 e 20, pequeno excesso mesmo, 0,3 milímetros de mercúrio, que vai ser recolhido, drenado pelo sistema linfático e que vai dar essa pressão, vai dar mobilidade à linfa. A linfa drena esse pequeno excesso, evita o acúmulo e ganha mobilidade. Essa é a pressão que vai permitir que a linfa circule do ambiente intersticial, vasos linfáticos, nódulos linfáticos e retorne, principalmente na desembocadura das veias cava e subclávia, retornando esse líquido ao sangue. Mas o grosso da troca se dá basicamente entre o sangue e o LI. Pressão de saída ou filtração hidrostática, a pressão do próprio sangue, pressão de retorno coloidosmótica relativa à concentração sanguínea de fibrinogênio, imunoglobulina, mas principalmente albumina. Isso posto, nós podemos ter uma digressão da informação real. Eu posso imaginar que não, é a albumina que vai conferir essa condição de pressão coloidosmótica, a osmolaridade do sangue está intrinsecamente ligada à albumina. Eu devo imaginar que há, em homeostase, uma manutenção dessas concentrações de albumina. Há uma flutuação possível disso, mas há uma manutenção da concentração. Por outro lado, um agente que talvez não tenha
pelas suas dimensões, uma ação individual osmótica, uma atividade osmótica tão grande quanto a das globulinas, tão grande quanto da albumina, das proteínas de forma geral, mas como ele tem uma flutuabilidade e ele representa 90% dos íons presentes entre sangue e intestício, que é o sódio, ele passa a ter uma ação osmótica bastante significativa. O indivíduo vai ingerir uma grande quantidade de sódio e esse sódio sendo absorvido ao nível do intestino grosso e ganhando a circulação mesentérica e logo depois, ao passar pelo fígado, a circulação geral, ele vai, ao aumentar a concentração de sódio, gerar no sangue uma maior capacidade de atração de líquido. Essa maior capacidade de atração de líquido irá aumentar o volume sanguíneo. Esse aumento é extremamente discreto, mas o suficiente para promover uma tendência à hipertensão. Nada que os nossos rins não consigam eliminar hoje, mas ao longo de anos, de décadas, isso pode gerar uma maior volemia, e essa volemia ser respondida da seguinte maneira: a homeostase, o corpo passa a pensar a homeostase, não, devido a essa grande concentração de sódio, nós podemos ter um pouquinho mais de líquido circulando, isso significa uma pressão um pouquinho maior, e isso vai se instalando ao longo de décadas, e o indivíduo, claro, guardado devida consideração dos seus traços hereditários genéticos, das suas atitudes cotidianas, como fazer ou não exercício físico ou comer gordura, o sal vai levando o indivíduo, o sódio especificamente, vai levando o indivíduo ao longo de anos, décadas, ter uma hipertensão instalada. Você veja que além da condição da albumina, ou das proteínas de forma geral, nós devemos considerar também a ação osmótica do sódio. Até porque a regulação disso se dá de forma bastante direta na tentativa da manutenção da pressão ideal. O corpo tem diversos mecanismos para manter a pressão ideal. Nós discutimos isso de forma bastante significativa no P1, quando falamos de biofísica da circulação, mas basicamente vocês se lembram que eu tenho a regulação neural, onde está modulado batimentos cardíacos, constricção de arteríolas. Nós temos a regulação humoral, que é essa que eu acabei de falar, dos líquidos e da troca entre eles, da osmolaridade gerada pelo sangue, especificamente em monta, em quantidade pelas proteínas, mas em variação pelo sódio. Da regulação hormonal, onde eu posso destacar alguns grupos de hormônios, podemos ficar com vasopressina DH e aldosterona, isso modula a volemia, modulando a própria pressão arterial. Então, a osmolaridade sanguínea está no centro desse processo, e é ela que nós estamos discutindo. Então você veja que o sangue precisa ter composições específicas para que ele seja um agente osmótico específico nessa troca. Eu preciso ser capaz de entender essa osmolaridade, eu preciso ser capaz de compreender como essa osmolaridade se processa dentro daquilo que a gente chamou no primeiro período de equilíbrio de Frank-Starling, e a possibilidade do fluxo de sangue levar uma quantidade sanguínea que entra num determinado setor igual à quantidade que sai em um volume constante. Então, a partir de hoje eu quero que a gente comece a pensar nisso e pensar de forma a imaginar, não simplesmente que a composição tem que ser essa, mas por que tem que ser essa. Então, se você pensar um pouquinho, você tem 4 pressões envolvidas. Primeira dupla de pressões envolvidas, a pressão do líquido intersticial. O próprio líquido intersticial tem uma pressão osmótica, ou coloide osmótica, e tem uma pressão hidrostática. Mas realmente a ação dessa troca vai depender da outra dupla de pressão, a pressão coloidosmótica do sangue e a pressão hidrostática do sangue. A pressão coloidosmótica do sangue depende intrinsecamente da condição de distribuição dos elementos dissolvidos no plasma sanguíneo, em especial deferência às proteínas, dentro delas a albumina, e uma relação de variação bastante importante para o sódio. Quando eu retornar no dia da aula presencial, eu vou partir desse ponto para que a gente entenda a composição geral do sangue mais uma vez, resgato essa informação que você pegou agora, vou a partir daí começar a falar dos elementos figurados do sangue. Para que nós enfatizemos isso de forma pessoal, ou seja, cada um de nós, eu gostaria que vocês, como a gente vem fazendo toda a nossa aula, vocês convertessem essa aula em um texto. Ou seja, você sabe que você pode entrar em contato, como sempre entra, através do meu WhatsApp,
e eu posso tirar dúvida e na própria faculdade nós nos encontramos com certa frequência, não tem grande problema no nosso contato. E-mail também, obviamente. Mas você vai produzir um texto baseado nessa aula. Ou seja, você vai arredondar essa aula que eu falei de forma verbal em um texto. Eu estou colocando como link também, abaixo desse, como eu disse no início da aula, a relação de osmolaridade para as hemácias. Aqui é para o sangue, colocando exclusivamente para as hemácias. Lá você vai assistir. Lá eu faço um pedido também de construção de um texto, mas isso foi para o P1. Ou seja, eu estou recuperando esse conteúdo como informação, entendeu? Então você vai ter que assistir as duas aulas, mas o texto a ser produzido é dessa aula aqui, que é a aula do P2. Entendeu? Meu querido aluno, espero que você tenha aproveitado a aula, que essa informação seja interessante, leia a respeito, estude, produza o seu texto, tire dúvida comigo no e-mail, no WhatsApp, e estou à sua disposição ao longo do mês. É um mês que a gente tem até a próxima aula presencial.